Bom dia, crianças do primeiro aninho, tudo bem com vocês? Bom, hoje, pela manhã cedinho, vamos ter a nossa aula de História. Espero que todos vocês estejam preparados, animados para começar mais um dia de muita aula bem legal, tá bom? E hoje, no nosso conteúdo de História, nós teremos... O que nós vamos ver hoje? Materiais escolares, isso mesmo. Será uma aula bem interessante e eu acredito que vocês vão gostar muito. Então, eu sou a professora Alana e vamos começar mais uma aula de História. A habilidade que nós veremos hoje em nossa aula será identificar e distinguir as diferenças entre os ambientes familiar, escolar e comunitário, reconhecendo os hábitos e as regras de cada um, para uma boa convivência com seus pares. Então vamos lá. Esses materiais, com certeza vocês nunca viram, mas se vocês perguntarem para a vovó, para o vovô, ou até para a bisavó, se tiverem bisavô, eles certamente vão ficar bem familiarizados com esses materiais escolares, porque são materiais escolares de antigamente, era o que era usado na sala de aula de antes. Vamos conhecer? Bom, esse material escolar, que hoje em dia nós usamos o livro de português, naquela época, da vovó, do vovô, da bisavó, do bisavô de vocês, eram usadas as cartilhas. Essa era uma cartilha antiga, usada na sala de aula, que servia para alfabetizar, para que os alunos aprendessem a ler e a escrever. Interessante, não acham? Pois bem, a cartilha, ela não é mais usada hoje em dia. Ela foi substituída por outros materiais escolares, como vocês conhecem, o livro de português de vocês, redação, tá bom? Então, por quê? Porque essa cartilha, muitos estudiosos da educação disseram que ela não causa a reflexão no aluno. Ela ensina a ler, a escrever, mas ela não desenvolve o pensamento crítico, reflexivo, o entendimento do que aquele aluno está lendo. Ele aprende a ler e escrever, mas ele não entende, não consegue refletir, nem ter críticas sobre o que ele está lendo, não consegue ter um pensamento, uma opinião sobre aquilo que está lendo. Então, por isso que ela não é mais usada hoje em dia, porque hoje em dia, no nosso ensino, na aprendizagem, nós aprendemos, além de aprendermos o conteúdo, nós também aprendemos a refletir, a pensar sobre ele, que é a chamada alfabetização com letramento, que é o que vocês têm nos dias atuais, tá bom? Então, essa cartilha de alfabetização, elas foram usadas nos anos de 1870 a 1980. Também nós temos a tabuada, que é um tipo de material escolar também antigo, usado na sala de aula, que ele servia para que as crianças, os alunos, decorassem as contas matemáticas, a tabuada de mais, de menos, de multiplicação, de divisão, tá bem? Então, nessa tabuada, ela era muito usada na década de 70. Vovó, vovô, todos conhecem esse material escolar, tá bom? Perguntem para eles. E ele também não é muito usado na sala de aula, por quê? Porque também estudiosos da educação disseram que a criança pode até aprender as contas de multiplicação, divisão, 7 vezes 7, 4 vezes 2, tudo. Mas ela não consegue entender o motivo de se chegar a esse resultado. Porque essas contas chegam a tal resultado. Então, essa tabuada, esse material escolar da época, ela não oferece esse pensamento reflexivo sobre o motivo das contas matemáticas se chegarem a tais resultados. Então, o que foi necessário que não fossem mais usadas elas e fossem substituídas por livros de matemática que pudessem fazer o aluno pensar nas contas, porque se chegavam a tais resultados, como por exemplo, 4 vezes 2 é igual a 8. Mas por que 4 vezes 2 é igual a 8? Porque
4 repetido 2 vezes, somado 2 vezes 4 mais 4 é igual a 8. Então, esse pensamento reflexivo, esse entendimento é que é o mais utilizado na educação das escolas, tá bom? Então, aqui também temos um outro material antigo, escolar antigo, que é a caneta tinteiro. A caneta tinteiro, ela não tinha uma tinta dentro dela, não existia uma reserva de tinta dentro dela, como hoje em dia nós temos nas nossas canetinhas escolares, não é? Você tem sua caneta, você abre a tampinha e escreve. A caneta tinteiro usada no passado não era assim. Ela era uma caneta feita com madeira de bambu, aí tinha uma ponta de pena de ave, né? E esse vidrinho aqui continha tinta dentro dele. Existia uma reserva de tinta onde pegava essa caneta, colocava na tinta e aí poderia escrever, fazer desenhos, tá bom? Aqui é um mata-borrão. O mata-borrão servia como se fosse o corretivo de hoje em dia. O mata-borrão, ele conseguia limpar as manchas que ficavam de tinta no papel, tá bom? Então, muito interessante, não é? Esses materiais escolares do passado. E aqui também nós temos outros tipos de materiais escolares, que são os uniformes escolares, não é? Os uniformes escolares do passado, eles eram muito interessantes. Eles eram, assim, bem mais, vamos dizer assim, eles eram bem mais sofisticados, vamos dizer assim. Existiam nas meninas, os uniformes femininos tinham muitas pregas, muitos babados, era assim, muitas roupas por cima, como vocês estão vendo aqui, meias longas, sapatos fechados. Aqui o uniforme também todo muito coberto, com roupas mais pesadas, como vocês estão observando aqui, bem arrumadinhos, bem vestidinhos mesmo. Mas aí fica aquela pergunta, será que usar esses uniformes escolares era, vamos dizer assim, confortável? O que vocês acham? Pois é, não era muito confortável, por isso que hoje em dia mudaram a forma de uniforme escolar, que nós vamos ver já já, tá bom? Então, essa era a forma dos uniformes escolares do passado. Os meninos usavam gravatinha, todo bem social, calça comprida, tá bom? Camisa social também, ok? Aqui temos outros tipos de materiais escolares de antigamente. Olha só, esse material escolar foi abolido, tá? Ele é chamado de palmatória. Ele era usado para aqueles alunos que não prestavam atenção na aula, que ficavam bagunçando, conversando na aula, que não conseguiam responder, dar a resposta certa ao professor quando ele perguntava. Então, vários castigos eram dados aos alunos através desta palmatória. Ela foi abolida, tá bom? Porque isso era um tipo de crime infantil, né? Um tipo de violência infantil. Então, foi abolido, não existe mais. Agora aqui temos a sala de aula de antigamente. Vejam que é uma sala de aula bem rústica, ela é bem com cores pesadas, cores escuras, carteira de madeira. Temos aqui esse buraquinho que é onde colocava o tinteiro. Vocês lembram do tinteiro? Aquela caneta que colocava no reservatório de tinta? Pois é, nesses buraquinhos ficavam os reservatórios de tinta, tá bom? Que eram usados antigamente, com a caneta tinteiro. A sala de aula, ela não era colorida, ela não tinha uma ambiência visual, vamos dizer assim, não existia aquela coisa que nós vemos hoje em dia nas salas de aula, de muitas cores, alfabeto na parede, textos, letras, tudo. Então, na sala de aula de antigamente não existia isso, tá bom? Também nós temos um tipo de material escolar do passado, que é o giz. Esse material aqui, ele é feito de gesso e água. Eles eram usados nos quadros negros e ficavam dessa forma, como vocês estão vendo aqui nas escritas do quadro, tá? Com essa forma da cor branca. Também nós temos aqui, como um material antigo, esse apagador, tá? Ele era feito de madeira e feltro. Esse apagador era apropriado justamente para quadros negros, tá bom? Hoje em dia,
nos quadros de acrílico, os quadros brancos que vocês conhecem, é usado um outro apagador. Não mais o feltro, mas a lã, tá bom? Agora aqui nós vamos continuar vendo outros materiais escolares de antes, bem legais. Chama a vovó, chama o vovô para assistir, que eles com certeza vão ter boas recordações destes materiais escolares, a mamãe e o papai também, que eles vão ter boas recordações de ver esses materiais escolares da época deles, tá bom? Então, aqui nós temos um estojo automático que era usado antes, no passado. Esse estojo, ele era bem fashion na época, porque ele tinha várias funções, ele tinha muitos botões e cada botão acionava um armazenamento, por exemplo. Um botão acionava o armazenamento para canetinhas e grafites. O outro botão que apertava acionava o armazenamento de colocar a lapiseira ou a borracha, a tesoura, a régua. Então, era muito legal as coleções, então, era muito legal esse tipo de estojo, que era um estojo bem moderno da época. Também nós temos como material do passado, escolar do passado, esses estojinhos aqui, coleções feitas com madeira, tá bom? Que aí puxava a tampinha e aí tinham lá diversas coleções de várias cores. Aqui é o estojo em lata, que também era muito usado antes. Mamãe e papai com certeza devem saber, conhecer, vovó, vovô, esse estojinho de lata, não é? Também a gente usa era do passado, mas também na atualidade usamos, né, que vocês já conhecem também, esse estojo, que ele é um organizador. Estojo de zíper, ele consegue organizar todo o material escolar sem que ele fique bagunçado dentro da bolsa. Então, fica aqui, ó, o material, as coleções organizadas, canetinha e lápis organizadamente, borracha, lapiseira, tudo no seu devido lugar, para que não haja aquela bagunça na bolsa, tá bom? E aí, criançada, estão gostando de ver esses materiais? Espero que sim. Vamos lá! Também temos mais materiais de antes, que eram usados na sala de aula pelos alunos. Olha só, o fichário, que é esse caderno de capa dura, ele tinha dentro dele 4 argolas de ferro que conseguiam prender essas folhinhas coloridas, divertidas, que eram esses chamados de monoblocos. Esses monoblocos eram fixos pela argola no fichário, tudo muito colorido, era uma sensação pela criançada na escola. Aqui também temos a régua mágica. Com essa régua mágica, que era usada antes, conseguíamos fazer vários desenhos muito bonitos, geométricos. Era bem interessante usar essas réguas mágicas. Também existiam os clipes coloridos, olha só, as meninas de antes na escola usavam esses clipes coloridos para colocar nas folhas, nas atividades, era bem interessante. Também nós temos como material do passado, de antes, a lapiseira troca-ponta. Esse tipo de lapiseira, ele continha várias pontas e aquelas que eram desgastadas de tanto escrever, era retirada, colocada aqui no fundo, empurrava e aí vinha uma nova ponta, tá bom? Uma nova ponta para fazer, para escrever, para desenhar. E aqui nós temos também as réguas com água. Eram réguas bem divertidas, coloridas, que eram muito usadas pelos alunos na escola de antes. Essa régua com água só servia mesmo para diversão, era uma forma de achar bonitinho, mas ela não tinha muita serventia para o uso escolar. Mas eram bem coloridas, bem bonitinhas, divertidas. Muito legal. Aqui era uma lancheira também usada no passado. Olha como é que era essa lancheira. Bem interessante, não é? Aqui eram os carrinhos com mochila. Antes não existiam rodinhas, como vocês têm nas mochilas de vocês hoje em dia, rodinhas. Hoje em dia, antes era usado esse tipo aqui, olha como vocês estão vendo. Esse ferro, que ele tinha uma rodinha atrás, colocava a mochila em cima, botava um elástico para proteger a mochila para que ela não caísse. E aí saía puxando ela. Era essa a forma de mochila com carrinhos. E aí, estão achando interessante, criançada?
Pois muito bem. Agora aqui também, como outros materiais escolares do passado, existia esse livro chamado de Programa de Admissão, tá? Ele foi usado muito nos anos de 1967, os anos 70. Então, esse material escolar era para as crianças estudarem, as crianças do ensino primário, que hoje em dia é o ensino fundamental 1, que é o que vocês, né, estudam. Então, as crianças para entrarem para o ensino secundário, para o ginásio, que é o ensino fundamental 2, que vocês têm, que é do 6º ao 9º ano, bem, para entrar nesse ensino secundário da época, tinha que fazer um exame, como se fosse um vestibular, pois não havia vagas para todos nesse ciclo. Então, faziam um exame e aqueles que passavam iam para o ensino secundário, que é como se fosse o ensino fundamental 2 de hoje em dia, tá bom? Aqui nós temos também um livro que era usado antes nas escolas, que era o livro de estudos sociais. Era um livro que tratava das ciências humanas. Nele haviam conteúdos de história e geografia. Hoje em dia não existe mais esse material escolar. Hoje em dia ele foi substituído pelas disciplinas de história e geografia, tá bem? Então vamos lá. Agora nós vamos ver os materiais escolares de diferentes épocas de hoje. Hoje os uniformes escolares são assim. Eles são mais confortáveis, folgadinhos, para a criança poder se deslocar, correr à vontade, não ficar sentindo aquela roupa pesada, tá bom? São bem confortáveis para fazer atividade física, correr, pular, brincar, ok? São leves também. Então, aqui são os uniformes escolares de hoje. A mochila de rodinha, como vocês conhecem, não é que já vem pronta na mochila, não precisa ser colocada em outro equipamento. Aqui também nós temos, hoje em dia, muitos materiais escolares que são tecnológicos, que nem se pensava em existir isso no passado. Então, hoje em dia, as crianças estudam através do tablet, como vocês estão vendo aqui, como muitos de vocês têm em casa, celular também, computador, o data show, que é usado na sala de aula para fazer aquela transmissão da imagem do computador para a parede, que fica em forma ampliada, aquela imagem bem ampliada que vocês também já conhecem na sala de aula. Então, o data show ele faz todo esse trabalho, né? Ele transmite a imagem do computador para a parede, tá bom? Então, isso também é muito legal, é um tipo de aula que deixa mais dinâmica, mais criativa, mais participativa. Também temos aqui com materiais escolares de diferentes épocas. Aqui é uma máquina de datilografia do passado. Essa máquina de datilografia, ela servia para fazer digitações de atividades escolares, provas, tarefas, era muito usado na escola. E hoje em dia foi substituído pelo computador, como vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o mimeógrafo, ele servia como uma impressora, tá? Ele imprimia as atividades de forma mesmo, era através da mão de obra, tinha que puxar essa manivela e tudo. Hoje em dia não, hoje em dia se usam nas escolas, na secretaria, a impressora profissional. Aqui temos o quadro negro, que era usado no passado, e aqui o quadro branco, que é o que vocês conhecem nas salas de aula de hoje. Agora vamos falar das dependências da escola. Vocês conhecem cada lugar da escola e para que serve? Então vamos ver aqui. Nós temos uma sala de aula do passado, não é como vocês estão vendo, olha só, carteiras de mesa, quadro negro, não existe aquela ambiência, aquela decoração na sala de aula como existe hoje em dia. Aqui é uma sala da atualidade, vemos alguns aparelhos tecnológicos como o data show, não é? Que reflete a imagem do computador para o quadro, para a parede. Temos carteiras mais atualizadas, mais modernas, tá bom? Quadro branco, que é o quadro acrílico. Nós também temos, como outras dependências, esse local aqui, ó, que é onde se fazem as atividades escolares. Exatamente, a secretaria. Na secretaria de antes era assim, existia a máquina de datilografia para digitar
não é? E depois nós tínhamos também, aqui tínhamos o mimeógrafo, que reproduzia as atividades através da mão de obra mesmo. E aqui é uma secretaria escolar da atualidade, como vocês estão vendo. Tem o computador, tem a impressora, notebook, então tudo muito diferente e mais moderno. Outras dependências da escola, a diretoria, tá bom? Que é onde fica a diretora resolvendo todas as atribuições dos funcionários da escola, ela quem resolve, soluciona, dá ideias. Temos também a coordenação pedagógica aqui na escola, que é onde fica a pedagoga, onde ela consegue oferecer todo o apoio aos alunos, aos professores que precisam, tá? Também temos a sala dos professores, que é a horário onde eles se reúnem na hora do intervalo, que vocês estão brincando, merendando, eles estão aqui sentados em uma roda, comentando cada um sobre sua experiência da aula, alguma experiência de um aluno na sala de aula. Existe aqui uma troca muito rica de experiências na sala de aula, da escola, entre os professores. Também temos a biblioteca na sala de aula, que é onde, ou na escola, que é onde as crianças vão lá ler livros, pesquisar, tá bom? Temos também a cantina, que vocês conhecem, que serve para quê? Para merendar, muito bem, para se alimentar. Temos o banheiro para fazer a higiene das mãos, as necessidades físicas, tá bom? Também nós temos o pátio escolar, que é onde vocês brincam muito. Existe a quadra esportiva, que é onde vocês praticam as atividades físicas. Então, essas são as dependências da escola. Vamos agora aqui rapidinho para a nossa atividade, tá bom? Que diz assim: identifique os nomes dos materiais escolares do passado e do presente. Então, vamos aqui. Aqui é uma caneta tinteiro que era usada quando? No passado, exatamente. Então, como é o nome dela? Caneta tinteiro, muito bem. Esse material escolar que é usado na atualidade, qual é o nome dele? Tablet, muito bem. Agora, esse aqui, que também vocês conhecem na sala de aula, é o Data Show, exatamente. E aqui, esse livro que era usado antes como forma de alfabetizar, ler, escrever. Exatamente, era a cartilha, muito bem. Agora vamos aqui. Circule de vermelho os equipamentos tecnológicos escolares usados na atualidade e de verde os equipamentos escolares do passado, que viraram relíquias. Então, vamos circular de vermelho os materiais escolares da atualidade e de verde os do passado. Vemos aqui uma máquina de datilografia. Ela era usada quando? No passado. Então, vamos circular de verde. Aqui temos uma impressora profissional bastante moderna, consegue imprimir, xerocar várias folhas em um tempo recorde bem curto, que é o que? Da atualidade. Muito bem, vermelho. Temos aqui um computador, ele é usado na atualidade, vermelho, muito bem. E aqui vamos circular de quê? Esse mimeógrafo? Exatamente, de verde, ele é um material do passado. Agora temos aqui o quadro negro, que é o quê? Isso, vamos circular de verde. E aqui a lousa? Exatamente, da atualidade, a lousa de vidro, né? Que é o quadro de acrílico que vocês conhecem na sala de aula. Aí aqui nós temos, identifique os nomes das dependências da escola de acordo com as imagens apresentadas. Então, nós temos aqui algumas imagens e vocês vão ter que dizer qual o nome dessas dependências, tá bom? Então, vamos lá? Bom, esse local que tem carteiras, que tem um quadro acrílico, tá bom? Vocês conhecem muito bem, sabe qual é o nome dele, não é? Exatamente, é a sala de aula, muito bem. Agora aqui nessa segunda imagem, temos aqui as meninas, as meninas que preparam a comida, o lanche para vocês na hora do intervalo. Então, que lugar é esse onde se preparam a alimentação de vocês na escola? Exatamente, é a cantina, muito bem. Agora aqui, nós temos esse local onde se praticam diversas atividades físicas, local de socialização, onde vocês conversam melhor com outros coleguinhas, se divertem, fazem juntas atividades físicas. Então, que lugar é esse?
Muito bem, é a quadra poliesportiva, onde vocês fazem vários esportes nela, não é? Aqui nós temos, na quarta questão, retire do quadro os nomes dos funcionários da escola e escreva-os nas suas devidas dependências. Então, temos aqui 3 imagens e vamos colocar o nome de cada dependência corretamente. Vamos lá, galera? Então, essa primeira imagem, que tem aqui o coordenador pedagógico, dando apoio ao aluno, né? A mãe ao aluno. Então, qual é o nome dessa profissional? Exatamente, é a pedagoga. Muito bem. Aqui temos, ó, esse profissional da escola resolvendo, dando todo o amparo para todos os funcionários da escola. Quem é essa profissional que toma de conta, que é a chefe de tudo que está ocorrendo ali na sala, na escola, que ela é responsável por todos da escola? Quem é essa pessoa? Muito bem, é a diretora. E aqui nós temos quem? Essa profissional que ela consegue resolver as atividades escolares de vocês, as provas, os comunicados escolares que são enviados para vocês. Então, quem é que é responsável por isso tudo? É a secretária. Muito bem, é lá na secretaria onde existe todo esse aparato. Aqui, agora nós vamos revisar o que aprendemos em nossa aula, tá? Então, vimos sobre os materiais escolares antigos e da atualidade. Vocês acharam interessante? Espero que sim. Também nós aprendemos sobre as dependências da escola, aprendemos sobre a função de cada local da escola, onde a sala de aula, a diretoria, a secretaria, a coordenação pedagógica, a cantina, não é? Os banheiros. Então é isso, criançada. Espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de história. Vamos colocar em prática tudo isso que aprendemos. E muito obrigada pela participação de vocês. E eu conto de novo com a presença de todos na próxima aula. Um grande beijo da tia Lana.